Dois acidentes nesta semana levantam um problema recorrente no trânsito: dos motoristas que passam mal ao volante. Muitas vezes, eles chegam até a ser confundidos com pessoas embriagadas. Fábio vive hoje uma vida de privações. Tem dificuldades para andar. A mão esquerda também não tem mais a mesma força de antes. Tudo por conta de um AVC, um acidente vascular cerebral. Vida de AVCista é completamente diferente. É um simples, você falar, vou descascar um alho, se torna um pesadelo. Vou cortar um bife, se torna um pesadelo. Vou colocar um prendedor na roupa, é difícil. Ainda mais o lado esquerdo, que é o lado, no meu caso, foi o lado sequelado, né? O derrame aconteceu de forma repentina, enquanto o Fábio dirigia. Ele chegou a bater em um caminhão, felizmente sem gravidade. Testemunhas acharam que ele estava alcoolizado. O carro vai e você não tem consciência nenhuma. A única coisa que eu me lembro mesmo foi a hora que apareceu o ônibus e o caminhão e o cara me arrancando do carro e falando se eu estava bêbado e o outro falando que eu estava passando mal. Apenas isso. Um mal súbito foi também a causa de um acidente na zona norte de São Paulo. A motorista perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. Segundo a família, a jovem de 25 anos passa bem, mas vai passar por exames para descobrir que tipo de problema de saúde ela teve. Quando falamos de um acidente causado por mal súbito ao dirigir, pode parecer apenas uma desculpa para embriaguez ao volante. Mas como vimos no caso do Fábio, não é bem assim. E não é só o AVC. Há outras doenças relacionadas a esse tipo de problema repentino, como aquelas ligadas ao coração. O Ministério da Saúde estima que de 250 mil a 300 mil pessoas morrem anualmente de mal súbito no Brasil, muitas vezes por parada cardíaca devido a arritmias. Um princípio de infarto é o que pode ter causado o acidente com o caminhão da dupla sertaneja Diego e Vitor Hugo, em Goiás, no último fim de semana. O motorista perdeu o controle do veículo e atropelou 16 pessoas. 2 precisaram ser internadas. A Polícia Civil investiga o caso. Quando você tem um infarto, você pode ter uma arritmia, que o coração, ao invés de bater, ele começa a tremer. E aí ele para de jogar sangue para o cérebro. E aí a pessoa desmaia. Um caso que teve consequências graves foi o de um dentista em Santa Catarina. César Maurício Ferreira, de 60 anos, passou mal e provocou um acidente. Foi preso por suspeita de embriaguez e deixado na cela, onde foi depois encontrado morto. O laudo indicou que a morte foi causada por doença cardíaca. Outra doença que pode causar problemas ao dirigir é o diabetes. A falta de açúcar no sangue leva a um quadro de hipoglicemia. Essa baixa de açúcar no sangue pode dar alteração cerebral. E a pessoa pode desmaiar, pode ficar inconsciente, ela pode perder a coordenação motora. Tudo isso por conta da hipoglicemia. Porque o cérebro ele utiliza o açúcar para poder funcionar. Se você não está fornecendo açúcar para ele, ele para de funcionar corretamente. Em algumas situações, a pessoa nunca mais pode voltar a dirigir, como alguns pacientes que sofrem de epilepsia. Essa é a situação do Fábio. Depois do AVC, ele toma remédios para controlar as crises epilépticas. Agora, no carro, ele só vai como passageiro. Somente isso. Ou transporte público. Mas para mim transporte é complicado por causa de excesso de pessoas. Então assim, qualquer esbarrão que alguém me dá, eu desequilibro e caio. Na maioria das vezes, o mal súbito pode ser evitado com uma simples atitude: prevenção. Faça o seu check-up regularmente, conheça o seu corpo. Faça esse acompanhamento porque isso, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de prevenir esses acidentes.